Lendas do Velho Mundo, voz Iba Mendes. A Lenda do Lago. Lancelot, o cavaleiro gentil, fora criado num castelo submerso no fundo de um lago azul. A sua voz era doce como um canto das sereias. Os seus olhos cintilavam com intenso fulgor. Conta a lenda que a fada Viviana o educara num palácio de cristal, recamado de pedras preciosas, dando-lhe os melhores dons. Lancelot tinha o coração de criança e a bravura de herói. O seu rosto irradiava tanta beleza e serenidade que encantava até os animais que vinham mansamente lamber-lhe as mãos. Não tinha ainda 5 anos quando seu pai, que fora o rei, senhor de um pequenino e belo país encravado na Armorina Ocidental, em combate com o rei Cláudias, foi feito prisioneiro. A rainha Armênia, que era sua mãe, quando soube que os inimigos triunfantes se encaminhavam para tomar posse dos seus domínios, abandonou o palácio real, levando seu pequenino Lancelot nos braços. Armênia, exausta de cansaço com os régios vestidos transformados em andrajos, com os seus pequeninos pés descalços e dilacerados da longa caminhada, chora assombrada às margens do Lago Azul, que goza a fama de ser encantado por gênios maus. A rainha dirigiu-se para ali, porque conhecia nos arredores uma pitonisa, a qual, às vezes, consultava sobre o seu destino e que poderia guardá-la em segredo com seu filhinho até o rei voltar. Ao chegar à planície, que a luz fria do luar bordava de sombras que lhe incutiam medo, Armênia depôs para descansar o pequeno Lancelot, adormecido sob o tapete verde da relva. E enquanto lamentava os olhos tristes aos céus, para pedir alento e coragem para sua desdita, uma dama misteriosa emergia das águas do Lago Azul e arrebatava o seu filhinho. Armênia ainda teve tempo de ver a fada, que era de uma beleza encantadora, vestindo linda túnica de brocado. Os cabelos longos e louros envolviam-na como um manto de sol, e o seu rosto, de uma doçura angélica, tinha o sorriso triste e o olhar velado do mistério. Furtivamente tomara Lancelot nos braços, beijando-o com enternecido carinho. A rainha louca de desespero atira-se à dama misteriosa, mas antes de chegar à margem, as águas fecharam-se e Lancelot desapareceu como por encanto. Armênia enlouqueceu de dor e por muitos dias andou vagando nas margens do lago, à espera de reaver o seu filho. Em vão o esperava. Amigos que souberam da sua desdita levaram-na a um convento, onde morreu dentro de poucos dias. A dama do Lago Azul fora para Lancelot a segunda mãe, e com ela aprendeu o manejo das armas. Ouviu desde crianças cantos de ritmos sutis das ondinas e das ninfas, e com elas brincou nas noites de luar. Deleitou-se na contemplação das 1000 maravilhas do seu palácio submarino. Viviana dava-lhe todos os divertimentos para entretê-lo. À noite dormia em alcatifa de cetim aromatizado de essências delicadas e ouvia a voz das sereias que lhe ensinavam a cantar. Criado entre as mais lindas ondinas, nunca o seu coração se inclinara ao amor. Lancelot tinha por sua mãe adotiva, a fada Viviana, uma verdadeira loucura e sentia-se feliz quando ao seu lado. Graças à sua dedicação, tornara-se perfeito cavaleiro, manejava com destreza a lança, o florete e o disco. Um dia Viviana, em misteriosa entrevista, instruiu-o secretamente, e no dia seguinte viram-no partir vestido em rica armadura e envolto de estranha magia que o preservaria da morte. E foi assim que Lancelot apareceu na corte do rei Arthur, na pequenina cidade de Kerlavussuosk, na Bretanha. Foi sagrado cavaleiro da Távola Redonda pelo rei Menestrel,
que, fascinado pelo seu valor e beleza física e moral, o amou como irmão. Mas Lancelot, que estava invulnerável às arremetidas dos golpes de espada pela magia de Viviana, não estava às investidas traiçoeiras do amor. E a bela Ginevra, esposa do rei Arthur, amou perdidamente, e Lancelot, para não ser infiel ao rei e à sua ordem, amando-a também em segredo, expôs-se à morte em grandes aventuras sangrentas, afrontando todos os perigos na ânsia de morrer. Pois entre o amor de Ginevra e a lembrança de Viviana estava o dever sagrado de fidelidade ao rei. A Caçada da Meia-Noite, de Charles Lemonnier. Todas as noites se realiza um drama cheio de mistério, na grande caixa onde há um cervo, cães, um velho eremita de barba branca, lacaios e um pequeno caçador negro. Quando se aproxima a meia-noite, as árvores por si mesmas vêm colocar-se na caixa, ergue-se a cabana do eremita e ouve-se mansamente o som da trompa de caça. É o sinal. No mesmo instante, a linda casa de tabuinhas de caixa de charuto, com 6 janelas sempre fechadas, sob um telhado que se prolonga no alpendre, enche-se de um rumor singular que aumenta e domina todos os ruídos. O pequeno caçador desperta. Os lacaios apressados movem-se à sua volta, veste-lhe o gibão vermelho de botões de ouro, e ele calça grandes botas luzidas com esporas brilhantes com sóis. Empunha imediatamente a espada, afivela o cinturão e, quando desce, seus passos retumbam na escada. Nada diz, e como ele, os lacaios permanecem mudos, mas todos parecem obedecer a uma vontade vinda do alto. A porta range nos gonzos, ele desce 3 degraus, e dentro da noite vê seu grande cavalo cor de ébano, que um lacaio segura pelas rédeas. Mais adiante, um guia de matilha oculta-se até a cintura por entre os gigantescos cães de caça, ruivos e de pele mosqueada. E o cavalo, os cães de caça, os criados, o pequeno caçador estão imóveis. O som da trompa afogou-se nas distâncias. Um grande silêncio pesa sobre os homens e sobre as coisas, e todos esperam. Não esperarão por muito tempo. 12 vezes o relógio da Floresta Negra grita cuco, e na última vez abre-se rangendo uma portinhola acima do mostrador e surge um pássaro sombrio. Agora o pequeno caçador salta na sela, os 3 cães subitamente soltos estremecem o solo com seus latidos. Dura tudo um instante, inicia-se a caçada. Espessas trevas envolvem a terra, nem a menor estrela brilha no céu, mas flamejam as pupilas dos cavalos e os cães parecem trazer lanternas nas órbitas vermelhas. Em pouco a casa das 6 janelinhas fechadas é somente um sonho dentro da noite, e mais a caçada afunda-se pela floresta. São apenas 6 árvores, todas pintadas de verde, espaçadas umas das outras, com fios de prata como folhagens. Contudo, ela é imensa e recua até ao horizonte. Mal seria possível rodeá-la galopando do crepúsculo até a aurora, e ela está cheia de perigos. 3 rochedos que imitam pedra natural com manchas de ferrugem para indicar o musgo, todos 3 tão bem talhados que dão a impressão de estar ali há mais de 100 anos, enchem os caminhos. E os caminhos são cobertos de uma vegetação espessa, de abundantes felpas de madeira. Para melhor dar a impressão da natureza, uma nevezinha semelhante a açúcar moído embranquece a paisagem e sentimos frio como ante os vidros das janelas embaciadas de geada. Mas nem os cavaleiros, nem os cães de caça pensam nestas coisas e seguem pelo inverno e pela noite como iriam almas sem corpo. Sempre para a frente, galopam, transpõem os rochedos, sombras misturadas com sombras, e o espaço diminui,
sob as passadas infadigáveis. Animais ferozes saem agora, não se sabe de onde, e põem-se a vagar sob as árvores. Primeiro uma raposa vermelha, depois um lobo negro, finalmente uma coça com seus filhotes. E de repente um cervo, de cornos retorcidos, salta veloz como um relâmpago. Percebe-se imediatamente que o grande cervo deve decidir a caça, e curiosamente as árvores se curvam sobre a fuga ansiosa da raposa, do lobo, da coça e dos filhotes. Somente o cervo tem um aspecto de desprezar os homens e os cães. E uma grande matança principia. O cavalo cor de ébano do pequeno caçador redemoinha em toda parte ao mesmo tempo, e atrás dele os cavalos dos lacaios correm como o vento. Os cães fazem um alarido infernal, e a trompa ressoa sem cessar. A floresta está cheia de horror. Nada pode descrever esta perseguição encarniçada. É como se um tufão fosse desencadeado, e sucessivamente o pequeno caçador mata o lobo, a raposa, a coça e os filhotes. A espada não está vermelha de sangue, porque todos aqueles malvados animais são de madeira, e a espada também é de madeira pintada de branco, para simular o aço, o que a torna terrível. Cada vez que ele fere, o fogo que brilha nos olhos dos cavalos alumia, rápido e de tal forma que a noite é iluminada. E do fundo da cabana o velho eremita persigna-se, julgando que são relâmpagos. 5 vezes já o cuco soa a hora, e o cervo não foi ainda alcançado. Percebe-se sempre sua longa silhueta, e corre com tal velocidade que nenhum cavalo pode atingi-lo. Nunca um cervo teve olhos tão humanos. O artista fê-lo de 2 pérolas brilhantes como lágrimas, e elevou tão alto a sua cabeça, que se espera a cada passo vê-lo arrebatar a floresta na ponta de seus cornos. Há sempre entre eles e o pequeno caçador a mesma distância, e com saltos elásticos transpõe de uma vez os maiores abismos. Como uma ronda caçada roda no círculo das árvores, e arrebatados na vertigem, estas entram por sua vez na ronda, que termina por arrastar o próprio eremita e sua cabana. Depois, repentinamente, um luar imperceptível insinua-se através das juntas da caixa. A noite empalidece, e na brancura que aumenta, os cavalos, os caçadores, a matilha esquivam-se lentos, lentos. É a aurora. Lá no poleiro dos galos, um cocoricó sonoro soou a fanfarra da aurora. Então o eremita aparece em seu hábito monástico, pés nus e mãos juntas, trazendo como um avental a barba branca até os joelhos, e diz: Cavaleiro, volta para o lugar de onde vieste. O momento ainda não é chegado. Imóvel, o grande cervo encara o eremita, e através das árvores o sol se ergue, semelhante a uma custódia. O pequeno caçador esboça um gesto desesperado, lentamente volta para casa, cujas janelas se iluminam, e de novo o silêncio reina sobre a escada. Mas à meia-noite a caçada recomeça, e assim todas as noites que Deus fez. Mas o cuco soa às 12 horas, os caçadores tornam a partir, batem a floresta, e como na véspera, como em todas as outras vésperas, os mesmos animais ferozes voltam a vagar nas trevas. De início a raposa vermelha, o lobo negro, a coça e seus filhotes, e a seguir salta rápido o grande cervo. E como das outras vezes, o pequeno caçador abate a coça e seus filhotes, a raposa e o lobo, e quando vai atingir o cervo, o dia soma atrás da cabana do eremita, e o pequeno caçador volta para casa depois de ter feito seu gesto de desespero, sempre o mesmo. No entanto, os cães de caça haviam sido escolhidos entre os melhores, mas o cervo mais rápido livra-se furtivamente das perseguições, e todas as noites o eremita de barbas brancas, mãos cruzadas sobre o peito, repete: Cavaleiro, retorna para o lugar de onde vieste, o momento ainda não é chegado.
Ora, depois de muito tempo, como as 12 pancadas da hora soam meia-noite, o pequeno caçador volta para a caçada, seguido da matilha e dos lacaios. E naquela noite, justamente, o Senhor Jesus Cristo, após ter dormido 3 dias no túmulo, ressuscitava. Na loja do vendedor de brinquedos, todos os presépios estão em festa, mugem os bois, volvendo as cabeças patriarcais para a pequena criança de cera, enguirlandada de bandeirolas. E os 3 magos, gravemente inclinados sob seus mantos, exclamam Aleluia, enquanto brilham velas rosadas e verdes dos pinheirinhos carregados de presentes. Os galos cantam, ornejam os burricos, e os coelhinhos brancos rufam seus tamborins, e uma após outra, como os órgãos das igrejas, ressoam as harmônicas. Polichinelo, como profundo egoísta, medita sozinho a um canto irônico acerca da loucura dos sacrifícios. Tomadas de devoção, as bonecas abrem seus livros de missa. E eis que subitamente o pequeno caçador ouve tremer à noite um sino, e ao longe, sob as árvores na floresta, percebe uma luz muito pequenina e que cresce. Ele matou o lobo, a raposa, a coça e os filhotes, mas um após outro vem colocar-se em fila atrás de seu cavalo cor de ébano, e todos juntos seguem pelas negras alamedas. Depois, mansamente, o céu cobre-se de estrelas, um vento muito leve sopra nas folhas, o pequeno caçador vagueia por muito tempo, até que, finalmente, ergue-se ante ele a cabana do eremita, iluminada como uma capela. A porta está aberta de par em par, no fundo, como uma aurora, chameja um vaso. Ele entra, seguido do lobo e da raposa, da coça e dos filhotes. O sino não cessa de tilintar, e no mesmo instante ele é cercado por uma grande luz. Ante o altar, o eremita de pé cruza os braços, e perto dele o grande cervo, as ancas cobertas por uma túnica sagrada, entoa as ladainhas. Arrebatado de cólera, o pequeno caçador arranca da espada, vai matar o cervo, quando o eremita o detém com um gesto. Cavaleiro, é chegado o momento. Um destino contrário quis que procurasseis por tanto tempo, por montes e vales, o sonho de tua vida. E o nobre cervo, meu companheiro, era somente a imagem do teu sonho, que sempre te enganava. Mas eis que, para recompensar tua longa esperança, a verdadeira felicidade se oferece para ti. E, no mesmo instante, a tampa da caixa abriu-se, e o pequeno cavaleiro viu na claridade do dia uma menina toda cor-de-rosa que lhe sorria. A Ponte dos Desejos. No fundo de uma planície desolada, mas profundamente pitoresca, onde os juncos se vestem de amarelo cor de ouro na primavera e onde a brisa do outono engela, há uma velha ponte de granito cuja origem se perde na noite dos tempos. Ninguém pode dizer ao certo quem a construiu, nem quando foi ela lançada sobre o pequeno rio que corta caprichosamente o areal. Mas é bastante vê-la para ficar sabendo que ela é antiga, muito antiga, talvez contemporânea dos velhos menhires, os colossos de pedra da era druídica, que a contemplam com inveja. Sua lenda, embora mais recente, é também muito remota, e há já muitos séculos o povo a transmite de geração em geração pela boca dos velhos. Essa lenda afirma que todos os desejos formulados sobre suas pedras veneráveis são satisfeitos, e a aventura que foi contada à sombra do seu arco altaneiro por um velho pescador mostra bem claro que a lenda não mente. Contou ele que, uma noite de inverno, pálida e triste, há mais de 600 anos, 2 meninas, Geni e Rosa, voltavam de uma escola próxima por um caminho cheio de voltas e então polvilhado de neve.
Ao longe, os sinos batiam alegremente no alto de todos os campanários, anunciando ao mundo: é hoje o dia de Natal, amigos e irmãos. Hoje é o dia em que o menino Deus desceu do céu para consolar todos os que sofrem, todos os que choram. Hoje é o dia em que Jesus nasceu. Natal, toda a natureza vibra. A própria ponte, já tão velha, pediu à neve um manto branco com que se cobriu, como para um batizado. Assim, encapotada, ela se atravessa no caminho e ouve os 4 pezinhos que se aproximam. Boa tarde, Rosa. Boa tarde, Geni. Diz ela. Descanse aqui alguns instantes para conversarmos um pouco. Não sabem que eu conheço os segredos do mundo? Há algum desejo em seus coraçõezinhos? Por que não dizem a mim que posso realizá-los todos? E as pequenas camponesas confiaram ingenuamente à ponte seus mais secretos desejos. Eu quero, disse Rosa, que era muito clara e tinha olhos verdes, enérgicos, diretos, fulgurantes. Eu quero ser a esposa de um rei, ter um trono soberbo, um povo reverente, ostentar em minha cabeça uma coroa cintilante, ter neste dedo um anel esplêndido, e então minha felicidade consistirá em ser doce e boa para todos igualmente. E eu, disse Geni, que era morena, com grandes olhos negros, sonhadores, que nesse momento pareciam velados pela melancolia, eu quisera ser como as nuvens, que não param nunca e vão a toda parte. Quisera andar por todo o mundo em intermináveis viagens, hoje aqui, amanhã ali, visitar terras variadas, embarcar em navios enormes. Quisera ter asas para voar pelo mundo inteiro como os pássaros. Uma voz que parecia vir das próprias pedras da ponte disse então: está bem. Eu cuidarei de seus desejos e farei com que se realizem. Rosa, tu serás rainha. Tu conhecerás todo mundo, Geni. Mais 20 anos passaram sobre a velha ponte de pedra. A era que reforça seus pilares maciços tornou-se ainda mais escura. O musgo de seus degraus é mais verde ainda. 2 mulheres robustas, joviais, vestidas como camponesas abastadas, vêm pela estrada conversando alegremente. De súbito, ao chegar à ponte, uma delas diz: lembras-te? Oh, sim, uma tarde quando éramos pequeninas, passamos aqui e dissemos à velha ponte o que desejávamos. Sorriu e continuou: e a verdade é que meu sonho se realizou e o teu também. Como? Exclamou a primeira. Você desejou ter uma coroa, um reino. E então, casei-me com um bom rapaz, dono de uma pequena fazenda, e ali sou rainha. Mando em minha casa e no coração do meu marido como uma soberana absoluta. As joias de meu real tesouro são os olhos de meus 5 filhos, que cintilam quando se voltam para mim. Essas 5 criaturinhas acompanham-me dia e noite num cortejo triunfal. Meu palácio é coberto de telhas modestas, mas nele todos são meus súditos. Dizia essas palavras com ingênuo orgulho, e sob a coroa sedosa de seus cabelos, seus olhos diziam: sou feliz. A velha ponte realizou plenamente meus desejos. Então Geni, tendo refletido um instante, disse por sua vez: também eu conheci o que desejara e a ponte me prometeu. Meu marido comanda um navio que não é muito grande, mas é seu e durante sua ausência, não tendo filhos, distraio-me com livros que adoro, livros quase sempre de viagens, que são os meus prediletos, e lendo-os, ando pelo vasto mundo com as asas da imaginação, voando mais rápida do que os pássaros. Viajo até pelas estrelas mais distantes, por terras desconhecidas e pelas entranhas do mundo. À noite, quando estou completamente só, abro um livro e parto. O vento enche as velas de meu silencioso navio
e eu viajo para o mar ou para as estrelas. Continuaram a caminhar, tagarelando alegremente, e a velha ponte, pesada, maciça, aí ficou esperando outros desejos para realizar, outros sonhos para corporificar na existência dos mortais. A Torre do Diabo ou o Castelo de Manforte. Ninguém pode duvidar que as lendas com que, principalmente no século XVI, se entretinham as crianças nas longas noites de inverno, eram sumamente interessantes, e por isso contaremos uma delas que se refere aos acontecimentos que tiveram lugar no Castelo de Montfort. Seriam 2 horas da noite, abaixou-se a ponte levadiça do castelo para dar entrada a um jovem de 25 anos de idade, descendente da nobre família dos Montfort. A mais profunda desesperação se lhe conhecia no semblante, em que as paixões violentas tinham já formado inumeráveis rugas. Andava de um para outro ponto, correndo as compridas galerias ornadas com os retratos dos seus antepassados, e olhava com raiva para todos os pontos com que esperava algum auxílio sobrenatural. Arthur, assim se chamava o jovem, logo que completou os 18 anos, tomou conta de todos os seus bens. Seu pai, que tinha morrido na última guerra das Cruzadas, não lhe tinha deixado uma pessoa que o pudesse guiar com segurança, um tutor honrado e hábil. Sua mãe, senhora de gênio brando, era o único obstáculo aos desvarios de uma mocidade tempestuosa, como era a de Arthur, cujas inclinações eram sobremaneira extravagantes. Mas esta mãe, tão indulgente e tão boa, já não existia, e nessas circunstâncias, fácil é de crer qual seria o procedimento dele. Entregou-se a todos os vícios de uma vida debochada, tomou por amigos e companheiros os jovens mais dissolutos da província e, abraçando o seu exemplo, por maior que fosse a fortuna herdada, seria impossível ter grande duração, e assim aconteceu. Em vão, um velho mordomo que lhe tinha ficado de sua família levantava a voz para lhe fazer ver o abismo imenso que todos os dias ia cavando e que por fim o havia de tragar. Foi despedido sem que se tivesse consideração à sua idade e serviços que havia prestado à casa com a maior fidelidade, sendo substituído por um criado condescendente, cujos conselhos não eram de recear. Em menos de 5 anos, a imensa fortuna dos Montfort tinha desaparecido, e o infeliz Arthur, em uma noite de extravagância, perdeu sobre uma carta de jogar até mesmo o sepulcro de seus pais. As ricas salas que ainda atravessava como dono já não lhe pertenciam. Logo ao amanhecer do dia, o seu feliz adversário, talvez um judeu, viria dar regras no palácio que havia mais de 500 anos não tinha recebido senão senhores e pessoas distintas. O quarto onde ele tinha nascido, as galerias onde tinha dado vigor aos seus passos, o lindo jardim que tanto havia custado a seu pai, tudo isso ia ser sevandijado por um ruim dono. E que dono? Um debochado, um jogador, um homem sem nome, sem consideração, talvez um antigo criado. Ia sentar-se diante do retrato de seu pai, deitar-se na sua cama e usar finalmente dos direitos que nunca deveriam sair da sua família. E o sepulcro de sua mãe? Quem dali em diante teria cuidado dele? Arthur, considerando nessas coisas, estava quase decidido a suicidar-se, a acabar com uma vida que só lhe oferecia desgraças e desesperação. Mas, por outro lado, vendo-se ainda moço, poderia, se mudasse de procedimento, ser feliz. Ao princípio, tal era a sua alucinação,
Pensava que tudo era um sonho, mas quando, já fadigado, recordou todos os passos que tinha dado e com efeito se reconheceu de que estava realmente perdido, disse consigo: eu preciso muito dinheiro para me livrar do empenho em que estou. Satanás unicamente poderá valer-me se ele me quisesse comprar a alma. Apenas tinha ele acabado de proferir estas palavras, ouvi uma voz sonora que lhe respondeu: Arthur, tu és desgraçado e talvez ainda mais do que julgas. Não reflexionaste na honrosa sorte que te espera? Que será de ti, criado com tanto mimo e sem conhecimento do mundo? Quem acharás tu, ao sair desse palácio, que te dê abrigo e se compadeça da tua posição? Aqueles que, enquanto foste feliz e tiveste que repartir, te faziam centenares de cortesias e te ofereciam seus serviços, hoje que tudo perdeste, já não te conhecem. Portanto, arruinado como estás, sem meios de resgatar os bens de teus antepassados, arrastando de cidade em cidade a tua pesada existência, poderás fazer ideia do futuro que te espera? Mas eu aqui estou, uma vez que é da tua vontade, estou pronto a reparar a tua perda. Há pouco dizias que precisavas ouro, eu te darei quanto quiseres. Amanhã, ao romper o dia, pendura esta bolsa num ponto mais alto da torre do castelo, e eu ta encharei, obrigando-me a tê-la sempre no mesmo estado, e fica certo na minha palavra. As condições desse serviço que vou prestar-te foram por ti propostas. A tua alma me pertencerá logo que eu tiver cheio de ouro a tua bolsa, e quando morreres reclamarei os meus direitos. Lúcifer assim falou. Muito bem, respondeu Arthur, cuja imaginação se empregava em outras coisas. Eu não hei de faltar ao que prometi. De novo ele se achou no seu quarto. Isto não é uma ilusão. Amanhã ele poderá ocultar as suas loucuras e com o ouro tornará a comprar este palácio, rica herança que deveria ter conservado sempre. Não se esquecerá desta noite de tormentos e separar-se-á para sempre dos indignos companheiros da sua libertinagem. Já não teme deixar esses quadros de seus avós e, sobretudo, o de sua mãe, que lhe parecia animado e pouco satisfeito com o seu procedimento. Arthur, gelado de susto, ficou como entorpecido diante deste retrato que lhe fazia recordar as sábias lições que sua mãe costumava dar-lhe. E ele, insensato, tinha dado a sentença irrevogável que para sempre o separava desta prezada mãe. Novos tormentos se apoderaram da sua alma e, deitando-se de joelhos, pediu a proteção da que tinha guiado os seus primeiros passos. De repente lhe ocorreu uma ideia. Lúcifer tinha se obrigado a encher de ouro a sua bolsa. Se lhe fosse possível impedir que tal promessa se efetuasse, anularia os direitos que ele tinha dado sobre a sua alma. O jovem Monforte tomou o expediente de tirar o fundo de uma bolsa e foi por suas próprias mãos pendurá-la na torre mais alta do seu castelo, porque assim impossível seria a Lúcifer enchê-la. Logo que a bolsa foi pendurada, uma chuva de peças de ouro entrando nela caía junto ao alicerce da torre, e com tanta abundância que já o ouro chegava à meia altura do edifício, ameaçando chegar com brevidade ao lugar mais alto, quando Arthur, chamando seus criados e outras pessoas dependentes da sua casa, todos munidos de enxadas e pás, lhes ordenou que pusessem todo o empenho em espalhar aquelas peças, o que executaram de maneira tal, ajudados pelo mesmo Monforte, que frustraram os desejos de Lúcifer. Deram aves marias, e então ouviu-se um estampido tão forte que todos os trabalhadores fugiram. Porém, Lúcifer foi vencido
e Monforte, aproveitando a ocasião, pagou as suas dívidas, exigindo recibos dos seus credores, os quais, levando o dinheiro para sua casa e guardando-o, quando quiseram usar dele, não o acharam. A torre desmoronou-se, única vingança que Lúcifer tomou, pois entrando Monforte no verdadeiro caminho, tomando juízo depois desta lição, por mais esforços que fez para reedificá-la, nunca lhe foi possível, caindo de noite toda a obra que se fazia de dia. Passado alguns meses, Monforte casou, e tendo 2 filhos que lhe sobreviveram, e intentaram fazer levantar a torre, nunca foi possível aos pedreiros achar a obra que tinham feito no primeiro dia, e por isso desistiram, ficando as ruínas no estado em que se acham atualmente, com o nome que o povo lhe pôs de Torre do Diabo. A Virgem e o Pintarroxo, de Iside Bonini. A Revolução da época de Luís XVI havia causado dolorosas devastações na França. Anos depois, ainda eram visíveis por toda parte os estragos e ruínas, numa ostentação desoladora do mal que pode causar o ódio e as paixões desenfreadas. Dentre as mais tristes eram os estragos produzidos pelo espírito de impiedade que norteara o acesso de vandalismo de um povo heróico, até então considerado o primeiro dentre os filhos diletos da Igreja. Bem raras eram as igrejas, catedrais e demais templos não mutilados ou profanados, principalmente nas cidades maiores, onde mais perversamente se desencadeara o espírito do mal. Nessa época parecia ter Deus abandonado a sua bela França e o povo, que dera ao mundo legiões de santos estupendos. Mas nunca Deus está mais próximo de seus filhos do que nos momentos de grandes tormentas. Terminada a fase cruel do triunfo demoníaco, os nobres sentimentos, a fé tradicional que sempre constituíram o apanágio da gente francesa, ressurgiram tão límpidos e brilhantes como as flores após a tempestade. Sobretudo nas aldeias, no campo, nas regiões da província, se verificou um surto admirável de piedade, uma verdadeira ânsia de reparação pelos insultos feitos a Deus nos momentos de desatino. Numa bela cidade distante várias milhas de Paris, além da catedral em estilo gótico, ainda apresentava mutilações bastante graves. Todos os altares haviam sido destruídos e as imagens despedaçadas. As valiosas pinturas das paredes raspadas ou cobertas de lamas e desaparecidas continuavam as ricas alfaias, os vasos consagrados, os crucifixos, enfim, todos os adornos que lhe pertenciam desde tempos imemoriais. Mas o bom pastor lá estava no tabernáculo, oferecendo sua presença e sua misericórdia, tanto ao rebanho fiel como ao transviado. O povo cuidava ativamente de fazer desaparecer os tristes vestígios deixados no vetusto monumento, orgulho da cidade. Pouco a pouco, a bela catedral erigida em honra a Nossa Senhora da Conceição ia recuperando sua antiga formosura. Entretanto, os altares, já reconstruídos, continuavam privados de imagens, tendo ficado somente intacta e linda a estátua muito alva da Virgem Santíssima, trazendo num braço o menino Jesus e com a outra mão segurando a haste delicada de um lírio. Imagem antiga e muito venerada, milagrosamente poupada durante a destruição geral. Diante dessa imagem haviam desfilado gerações e gerações de devotos, diariamente invocando auxílio e proteção. Agora, readmitido livremente o culto, voltavam os fiéis a depositar sua confiança, suas preces, suas homenagens filiais aos pés da Mãe Misericordiosa, alegrando com esse fervor o Deus de bondade infinita.
Numa ruazinha a desembocar na extremidade oposta da praça fronteiriça à catedral, morava certa família considerada modelo de piedade cristã. O pai, jovem, era funcionário do Estado, a mãe, senhora de elevadas virtudes, e o filhinho Cirilo, linda criança de mais ou menos 4 anos de idade, vivaz, inteligente e traquinas, viviam felizes à sombra da catedral. Todas as manhãs o pai saía para o trabalho, só regressando à noite. A mãe não perdia a missa e sempre levava o filhinho, nunca deixando de orar diante da Virgem toda branca e ensinar o pequeno a amá-la com fervor. Cirilo, nessas visitas diárias, acabou promovendo o menino Jesus a amigo particular, com o qual se entretinha a conversar à sua maneira, ou então a enviar-lhe beijos nas pontas dos dedos. Um dia, porém, queixou-se dizendo: Mamãezinha, por que o menino Jesus não brinca comigo? Vês, eu sempre falo com ele, mas ele não me responde, nem mesmo manda beijinhos para mim. Meu querido amorzinho, o verdadeiro Jesus está no céu, na companhia dos anjinhos. Esse que aí está é apenas uma estátua de mármore que o representa para que saibas como ele é, mas ele gosta de ti, assim como de todas as crianças boazinhas que sempre rezam suas orações. Então, se eu lhe pedir alguma coisa, ele não ouve? Claro que ouve, porque ele está em toda parte. Não só ouve, como sabe o que se passa em nossos corações. Cirilo não entendeu a explicação da mãe. Quedou-se por alguns instantes silencioso, a pensar nessa coisa paradoxal de rezar diante da imagem de Jesus, quando ele, na realidade, estava no céu a brincar com os anjinhos. Contudo, não insistiu nas suas perguntas, limitando-se a encolher os ombros num gesto autossuficiente, dizendo com seus botões: Mamãe não sabe nada mesmo. Quantas coisas eu pergunto e ela responde tudo errado. Assim, pois, resolveu deixar as coisas como estavam e continuar amigo do menino Jesus. Aconteceu que, nesse ano, a cidade foi atormentada por um inverno excepcionalmente rigoroso. Muita gente pobre morria de frio por falta de aquecimento em suas casas. Muitos ficavam doentes, com gripe e resfriado. Alguns morriam dessas doenças. A mamãe, muito delicada, também adoeceu gravemente. Cirilo não podia mais ir à igreja e ver o amiguinho Jesus. Não tendo companheiros, passou a sentir grande falta e saudades dele, muito embora não recebesse resposta quando lhe falava. Obrigado a permanecer o dia inteiro no quarto da mãe, que não saía da cama, aborrecia-se mortalmente, nem prazer sentia em distrair-se com brinquedos já velhos. Só se alegrava quando o pai voltava do trabalho e com ele podia tagarelar à vontade. Depois, juntos, tratavam do pinta-roxo, encolhido na gaiola, tiritando de frio. Assim que via Cirilo, a vizinha parecia reviver e punha-se a cantar, mas não com o habitual entusiasmo. Parecia sofrer da mesma tristeza que reinava no lar. Transcorriam monótonos os dias e mamãe continuava na cama. A doença cada dia mais se agravava. Papai repetia desolado: A febre está muito alta, os remédios não estão resolvendo nada. O médico, de rosto grave e preocupado, entrava, saía e pouco dizia. Mamãe já nem via o filhinho. Suas mãos inertes quedavam-se abandonadas sobre as cobertas, sem fazer-lhe um gesto, um carinho sequer. Os olhos permaneciam fechados o tempo todo, e de seus lábios só se ouviam alguns gemidos. Cirilo não tinha noção de doenças e sua gravidade. Não entendia nada dessas coisas. Por isso aborrecia-se, resmungava, choramingava, pensando que mamãe só queria dormir, abandonando-o sozinho, preso o dia inteiro nesse quarto meio escuro, sem lhe responder quando lhe falava. Não suportava mais os brinquedos enfadonhos, praticamente destruídos de tanto jogá-los de um lado para outro.
Numa dessas manhãs, o papai não foi trabalhar. Ficou longo tempo ajoelhado ao lado da cama, segurando a mãe da mamãe. Depois foram chegando os parentes. Todos abraçavam, chorando, o papai. Falavam baixinho, andavam de lá para cá, tristes, enxugando os olhos, curvando-se para contemplar mamãe, que nada via, nada ouvia, apesar de papai dizer-lhe coisas lindas, repassadas de amor. Emburrado, Cirilo ficava a espiar esse movimento, a observar a expressão de cada um, a ouvir o que os parentes sussurravam. É o fim, diziam. Só lhe resta um fio de vida. E choravam. Seu coraçãozinho começou a doer, a doer. As lágrimas escorriam-lhe pelo rostinho desesperado. De repente lembrou-se do amiguinho que gostava muito dele e teve uma ideia. Ninguém faz conta de mim nesta casa, pois vou contar ao meu amiguinho Jesus. Vou dizer-lhe que estou muito triste. Quero pedir-lhe que acorde a mamãe. Depois de matutar um tempão, acabou por esgueirar-se cautelosamente para fora do quarto, decidido a executar o seu plano. Ao passar perto da gaiola, o pintarroxo fez ouvir uns pios tristonhos, como a pedir para não o abandonar. Cirilo então teve outra ideia genial. Resolveu levar o pássaro a fim de mostrá-lo a Jesus. Retirou-o com cuidado e, em seguida, com toda a agilidade de suas perninhas, deitou a correr, atravessando como uma flecha a praça e introduziu-se na igreja. Não havia ninguém lá àquela hora. Silêncio completo. Na suave penumbra brilhavam círios acesos. Cirilo foi direitinho ao altar da Virgem e, ereto como um soldadinho de chumbo, nariz arrebitadinho, olhos cintilantes, falou bem alto. Meu querido amiguinho, vim falar contigo. Podes escutar o que vou dizer? O menino Jesus continuou impassível. Cirilo esperou um pouco, supondo que não tivesse ouvido suas palavras, por estar lá muito no alto. Achou que devia aproximar-se mais, e o jeito era trepar sobre o altar. Se bem o pensou, melhor o fez. Trepando no banco, acabou por achar-se lá em cima. Em primeiro lugar, beijou a mão de Nossa Senhora, pedindo-lhe a bênção, como fazia com a mamãe. Em seguida, dirigiu-se a Jesus, sem mais preâmbulos. Meu amiguinho, meu bom Jesusinho, tenho muitas coisas a contar. Fugi de casa porque tudo lá está horrível de triste. Ninguém se importa comigo. Tu és bem feliz. Tua mamãe cuida de ti e está sempre sorrindo, ao passo que a minha, tão boa para mim, agora me abandona, só quer dormir, só quer dormir. Passa os dias na cama de olhos fechados, nem sequer responde quando a chamo. Estou triste, triste e bem cansado de ficar o tempo todo naquele quarto. Por favor, meu querido amiguinho, acorda a mamãe. Dize-lhe que cuide de mim, já não aguento ficar sempre só, vendo a mamãezinha dormindo, dormindo sem parar. Sabe, se me fizeres este favor, eu te darei todos os meus brinquedos e prometo rezar direitinho minhas orações de manhã e de noite. É lindo e mansinho, sempre come na minha mão. Também cantava que era uma beleza, agora com a mamãe dormindo já não canta, talvez não a queira acordar. Se me fizeres o favor que vim pedir, dou-te também o pintarroxo. Queres? Toma, ele é teu, mas não esqueças de dar-lhe comida na tua mãozinha, daquelas migalhas de ouro que tens lá no céu. Acho que ele vai gostar. Assim falando, mostrava a trêmula vizinha meio sufocada, e o menino Jesus então estendeu o bracinho e o pintarroxo nele se apoleirou alegremente. A Virgem sorria, talvez achando graça naquilo tudo, e num gesto bem maternal, acariciou com o lírio a cabecinha de Cirilo e a ave mimosa. A luz das velas iluminaram o braço de Jesus, refletindo intensa luz nas penas do pintarroxo, fazendo-as brilhar de vários coloridos, e no mesmo instante também a estátua, alva como a neve, se coloriu toda com os mais delicados matizes,
como a plumagem do pintarroxo. Desde então guardou o belo colorido. Cirilo não conseguira uma resposta, mas o fato de Jesus ter recebido o passarinho para ele equivalia a um assentimento. Portanto, desceu do altar e ficou ainda alguns momentos a olhar para o amiguinho, não sem certa tristeza por ter de deixar o querido pintarroxo. Disfarçou-a contudo e foi saindo lentamente, voltando-se de quando em quando com um suspiro, quem sabe de arrependimento. Ao chegar à porta, deteve-se mais um pouco a olhar, o dedinho na boca, uma lagrimazinha pendurada nos cílios. Queria despedir-se e não sabia como. Nesse momento, o pintarroxo, alegremente pousado no bracinho de Jesus, desferiu o mais belo gorjeio que Cirilo jamais ouvira. Era um encanto. Espichando o pescocinho, agitando as pequenas asas, o biquinho voltando-se para Nossa Senhora e para o menino Jesus, modulava o maravilhoso hino numa demonstração de amor e carinho aos novos e verdadeiros donos. Ouvindo aquela melodia encantadora, Cirilo deixou meio arrependido a igreja. Regressando à casa, entrou sem fazer ruído, indo diretamente ao quarto da mãe. Aproximou-se da cama a fim de ver se ela continuava dormindo, mas que delícia! Mamãe estava acordada, recostada numa pilha de travesseiros, pálida, magrinha, frágil, mas de olhos abertos. Já sorria e lhe estendia a mão. Cirilo, no auge da alegria, pulou para cima da cama e, agarrando-se à mãe, pôs-se a narrar atabalhoadamente a sua proeza. Sabes, mãezinha, fui falar com meu amiguinho Jesus. Desta vez ele me ouviu, pois falei bem alto. Trepei no altar para que me visse direito. Pedi a ele o favor de te acordar, pois dormias o dia inteiro e nem sequer olhavas para mim. Até lhe dei o pintarroxo para brincar com ele no céu. Se visses como Jesusinho ficou contente, a mãe do céu também gostou. Sorria para nós e passou a flor que tinha na mão nos meus cabelos. E o pintarroxo, alegre e feliz, ficou empoleirado no braço do meu amiguinho, cantando que era uma beleza. Se Jesus ficou com o meu pintarroxo, é claro que tinha de te acordar, não é? Mamãe ouvia fascinada, acabando por entender a história, a intenção do filhinho, a graça outorgada. Mas estava demasiado fraca, não podia falar quase. Assim encostou a linda cabecinha junto ao coração e, sorrindo e chorando ao mesmo tempo, cobria-a de beijos, enquanto sua alma elevava ao céu preces de louvor e gratidão. Diz a lenda que o pintarroxo nunca mais saiu da mãozinha de Jesus. O povo desfilava para ver a vizinha petrificada, como se lá tivesse sido propositalmente esculpida pelo artista que fizera a estátua. O biquinho aberto, como a continuar gorjeando em honra da Virgem milagrosa e seu divino filho, como a lembrar que cantara seu mais belo cântico, quando o menino Deus, num gesto de suprema bondade, concordara com Cirilo em despertar a mamãe de um sono na iminência de tornar-se eterno. Como nasceram as ilhas, lenda polinésia. Antes do mundo ser mundo, Taroa, o princípio criador de tudo, achava-se no vácuo, pois nem terra, nem céu, nem ser animado algum existiam. Criou ele primeiramente a matéria, em seguida uma vasta extensão de água, sobre a qual boiou. Depois fez a terra, isto é, numerosas ilhas, que foram disseminadas pelo mar imenso. Essas ilhas vieram umas do céu, outras das profundezas do abismo submarinos. Aquelas chamadas Sotavento, ao noroeste do arquipélago da sociedade, caíram dos espaços celestes. Havia outrora no céu 5 luas com rostos humanos e careteiros. Eram gênios malfazejos que, por suas vozes e cânticos aterrorizadores,
faziam medo aos habitantes das primeiras ilhas criadas, lançando sobre elas todos os flagelos. Mas Taroa interveio e os gênios lunáticos começaram a tremer ante o seu poder. Tomados por vertigens, os astros, até então arrogantes, desprenderam-se do céu, indo cair no meio das vagas com um ruído medonho. Assim formaram-se as ilhas de Porapora, Raiatea, Ruahine, Moureia e Taunai Manu. Outras ilhas vieram das entranhas da terra, impelidas pelo poder divino do mundo subterrâneo, de onde a matéria se desprendia. Não é a imagem dos tremores de terra e das erupções vulcânicas, mas por vezes bastava para dar nascimento a uma ilha o primeiro material retirado dos mares pelo anzol dos pescadores. Foi assim que apareceu o arquipélago havaiano. As Marquesas tiveram a mesma origem legendária. Foi o deus da pesca que, vogando sobre o mar, retirou do fundo com seu anzol a ilha de Nocaíra. Lady Godiva, de Sérgio Macedo. A cidade de Chester era senhora de um porto movimentado, para o qual se previa esplêndido futuro. Os linhos da Irlanda encontravam ali excelente mercado, e os barcos partiam para os mares do mundo, carregados dos famosos e apreciados queijos locais. Era esse o burgo cujo nome o poderoso Leofric ostentava em sua carta de nobreza. Conde de Chester, naquele século XI de tanta expressão na história da Inglaterra. Como era costume então, o poderoso conde de Chester manifestava superior desprezo pelos que, na escala hierárquica, lhe eram inferiores. E no propósito de conseguir sempre, a tempo e a hora, os meios que lhe possibilitassem a realização dos caprichos caros e voluptuosos, carregava de impostos os seus vassalos, notadamente os habitantes de Coventry, a cujas portas, como aves sinistras, batiam as privações. Mas Leofric tinha como esposa uma mulher perfeitamente fora da mentalidade de sua época, em cujo coração palpitava a caridade, Godiva. Suas virtudes eram proclamadas pelos extensos domínios, sua bondade era festejada em todos os lares. Não poderia deixar de sofrer, portanto, com o sofrimento de toda aquela gente, cuja existência pejada de dificuldades conhecia tão bem. Tocada de piedade, não hesitou em pedir, numa súplica comovedora, ao poderoso esposo, que abrandasse um pouco os impostos com que asfixiava as gentes de Coventry. Sorriu de sádico prazer animal o imponente conde de Chester, que bem conhecia a pudicícia da esposa. Conhecendo a virtude de Godiva, fez-lhe estranha promessa. Atenderia aos seus desejos se ela se exibisse pelas ruas da cidade, inteiramente nua, cavalgando um corcel. Empalideceu a mulher diante da brutalidade da proposta, que tão ao vivo retratava a alma do marido. Maior, infinitamente maior que o seu pudor, era porém a piedade que sentia diante do sofrimento de toda uma população. E Lady Godiva cumpriu a sua parte do contrato celebrado com o marido. Vestida apenas de seus longos cabelos no dorso de um cavalo branco, conduzido por uma aia, ela atravessou as apertadas ruas de Coventry, cujos habitantes respeitosamente se haviam encerrado em suas casas. A bonita lenda inglesa de solidariedade humana inspirou poetas e pintores que, em palavras e em cor, reproduziram a cena. Quenó Assassino, lenda bretã, de J.M. Tavares. Vivia, num país de Cornualles, um rachador de lenha chamado Quenó, casado com uma mulher de nome Jeanique. Ora, como sua esposa fosse dotada de um gênio por demais irascível, resolveu Quenó o criminoso intento de se desembaraçar desta companheira incômoda. Uma noite que ela dormia profundamente, o rachador de lenha estrangulou-a com os lençóis da cama.
Todo mundo supôs no dia seguinte que ela morrera vítima de uma congestão e foi enterrada sem que ninguém, nem levemente, suspeitasse o crime. Era, porém, Quinó um tratante, dotado de uma tenaz força de vontade. A consciência quis lhe exprobrar o crime que cometera. Ele, porém, riu-se da consciência e mandou-a ao diabo. Deus soube disto e ficou extremamente penalizado. Chamou o anjo Gabriel e disse-lhe: Tu vais descer à cabana de Quinó, que está ausente. Encontrarás nela uma cacatua e ensinar-lhes-á estas duas palavras: Quinó, assassino. O anjo desceu e executou as ordens de Deus. Quando o rachador de lenha entrou, a cacatua, saltando de contente, começou de gritar as palavras ensinadas pelo anjo: Quinó, assassino! Como bem se presume, não foi pequena a surpresa do rachador. Atirou à vizinha com um forte pontapé e, como a sua consciência era pouco escrupulosa, esqueceu-se logo do incidente. Cada vez, porém, que ele voltava à cabana, a cacatua teimosa, como uma bretã, recomeçava o estribilho. Esta teimosia acabou por desesperar o rachador, que matou a cacatua, julgando ficar assim quite desta constante exprobração à sua consciência. Mas Deus vira tudo, encolheu os ombros, chamou de novo o anjo Gabriel e disse-lhe: Tu vais descer sobre o grande carvalho que ensombra a cabana de Quinó, e aí encontrarás um melro, que tem um ninho entre as suas frondosas folhas. Ensina ao melro o que ensinaste à cacatua. O anjo desceu e executou as ordens de Deus. Fim do seu trabalho, quando Quinó regressava à cabana, ouviu aterrorizado as célebres palavras: Quinó, assassino! Procurou de onde partia a voz e reconheceu com espanto que o melro do carvalho repetiu o estribilho da cacatua morta. Deitou-se e dormiu mal. Nos dias imediatos o passarinho continuava a falar e Quinó a fugir-lhe. Finalmente, desesperado e colérico, o rachador buscou a velha espingarda pendurada ao canto da cabana, fez pontaria ao melro e matou-o. Mas ao morrer, o melro articulara pela última vez as duas palavras fatais: Quinó, assassino! Tanta resistência e tamanha malvadez exasperaram a Deus, que disse então ao anjo Gabriel: Vai depressa ensinar ao regato que murmura, ao vento que carpe, ao trovão que brame, a condenação eterna que eu mandei a Quinó nas vozes da cacatua e do melro. Que todos os meus elementos aprendam estas palavras terríveis: Quinó, assassino! Quinó, assassino! Hei de domar a inflexibilidade de consciência daquele desgraçado que ousa afrontar-me. O anjo Gabriel desceu de novo e executou as palavras de Deus. Daí em diante o rachador de lenha não dava um passo que uma voz na água, no vento, na nuvem, não lhe repetisse constantemente a terrível sentença: Quinó, assassino! Quinó, assassino! Foi então que ele se reconheceu vencido. Caiu gravemente doente e, depois de arrepender-se, morreu em paz consigo e com Deus. O bordão da mendiga, conto escocês. A Meg era uma mendiga das cercanias de Inverness na Escócia, mas que possuía um tesouro pelo qual muita gente poderia ter dado as suas riquezas. Uma vara de bucho, sobre a qual um pastor das terras altas havia esculpido com sua faca de mato uma cara grotesca. Mas esse bordão era encantado e fazia justiça a cada um, melhor que todos os tribunais da Inglaterra, porque sabia reconhecer as ações que precisavam censura e imediatamente as castigava com tantas bordoadas quantas as que elas no seu caráter mereciam. Deste modo, se um camponês grosseirão passava ao lado da velha Meg sem a saudar,
Logo o bordão avançava de moto próprio e aplicava no lombo do rústico a lição do respeito devido à velhice e à pobreza. Se um fidalgote estouvado encarava atrevidamente uma rapariguinha na volta do trabalho ao encaminhar-se para a casa de sua mãe, ou se lhe dirigia expressões de inconveniente familiaridade, o bordão recomeçava a sova para lhe ensinar que se não deve atacar os fracos, fazer nem corar os tímidos. Ao mercador que recolhia da cidade carregado de dinheiro e de burlas, recordava que a probidade é a patente obrigatória de todos os comércios. Ao juiz que tinha adormecido na audiência, deixava nódoas azuis e vermelhas, suficientes para ele, à sua lembrança, se conservar acordado as outras vezes. Ao médico, culpado de esquecimento ou de ignorância, fornecia contusões para ele próprio tratar e curar a si. Quantas vezes o bordão avançou para vós, homens empedernidos e sem piedade, que calcais ao pé vossos irmãos, como calcais a erva dos caminhos, para vós orgulhosos, que olhais sempre de alto as pessoas e as coisas, para vós espíritos ligeiros, que semeais o mal e o bem, sem vos preocupardes nem com um nem com o outro. Mas o bordão parava quando passáveis vós, trabalhadores valorosos, para quem é relógio a consciência, vós, doces consoladores das nossas misérias, que sois neste mundo como que o sol das almas. Inclinava-se perante vós, homens unicamente ocupados do bem, ricos sempre, de mão aberta, gênios cujos grandes pensamentos correm como as fontes em proveito de todos. E contudo, dizem que o bordão da Mege estava mais vezes em movimento do que em descanso, e que eram em muito maior número as bordoadas que dava do que os cumprimentos que fazia. Esse bordão encantado foi enterrado com a velha mendiga. Se ele fosse desenterrado agora, quanta gente não se reuniria para queimá-lo? Haveria no mundo alguma região privilegiada em que o povo cobrisse de flores e colocasse no altar esse bastão encantado? Não o cremos, pois infelizmente não existe país algum em que os pobres e os humildes não sofram violências dos poderosos. A ferradura, lenda de Goethe. Um dia, Jesus, com a sua comitiva, dirigia-se a uma pequena cidade. Viu na estrada uma coisa que luzia. Era uma ferradura quebrada. Disse a São Pedro que a apanhasse, mas São Pedro não estava disposto a obedecer. O achado era muito insignificante para ele. Havia abaixar-se por um pedaço de ferradura? Foi andando, fingindo não ter ouvido. Jesus, sempre bom e paciente, dobrou-se e apanhou a ferradura. À entrada da cidade, parou à porta de um ferreiro e vendeu-lhe por 3 dinheiros. E passando depois pelo mercado, viu boas cerejas e comprou delas os 3 dinheiros e depois, segundo o seu costume, guardou-as tranquilamente na manga. Saíram da cidade. O caminho atravessava prados e campos sem casas. Não oferecia sombra. O sol brilhava. O calor era tão grande que se teria dado por muito dinheiro uma gota de água. O senhor, que ia sempre adiante, deixou cair, como por descuido, uma cereja, e São Pedro curvou-se para apanhá-la com tanta pressa, como se fosse um pomo de ouro. A cereja umedeceu agradavelmente o seu paladar. Um instante depois, Jesus deixou cair outra cereja, e São Pedro imediatamente se abaixou e comeu-a. Continuou por algum tempo o Senhor a fazê-lo dobrar as costas para apanhar as cerejas, e depois disse-lhe: Pedro, se quando era preciso te houvesses abaixado,
terias comido mais comodamente as cerejas. Aquele que despreza pequenas coisas arrisca-se muitas vezes a ter maior trabalho por outras ainda menos importantes. O Cativo, conto da Idade da Pedra. Quando os homens voltaram após longas jornadas de ausência, tendo reconquistado seus rebanhos roubados, trouxeram consigo um ente de raça desconhecida e singular. Enquanto todos os seus adversários tinham combatido e caído sob suas flechas, ou fugido para a espessura dos bosques, ele se mantivera inativo e sem armas. Interrogaram-no, ele respondeu em um idioma incompreensível. Tiraram daí a conclusão de que era um cativo entre o povo inimigo e trouxeram-no para que continuasse a ser um cativo ali. Encarregaram-no de rodar o pesado moinho. Quando ele viu a enorme pedra redonda com que a tribo moía o trigo mediante uma armação grosseira, deu de ombros com ar desdenhoso, mas nada disse, e encostando os ombros à trave, começou a empurrá-la, dando voltas ao moinho. Ao que parece, já se convencera de que era inútil discutir ou recusar a obediência, e por isso obedecia. As crianças da tribo aproximaram-se para observá-lo, e ele lhes sorriu. Ao fim de alguns minutos, deteve-se para descansar e, sentando-se na borda do moinho, fez um sinal às crianças para que chegassem mais perto e, por gestos, pediu a Fô, o filho do chefe, que lhe entregasse umas pequenas bolas de madeira com que estava brincando. Quando teve entre as mãos essas bolas, começou a atirá-las para o ar e a apará-las, umas após outras, com tal habilidade que elas formavam no ar um círculo em movimento. Depois deixou todas as bolas caírem em uma só mão e ia restituí-las a Fô, quando um dos homens da tribo, passando ali perto e vendo o cativo ocioso, bateu-lhe com uma tira de couro que trazia. O homem de raça desconhecida recebeu as chibatadas sem um gesto e voltou a empurrar a trave. Mas as crianças não mais se afastaram dele, e Fô, tendo ido maravilhado contar a seu pai o que vira o cativo fazer, o próprio chefe veio interromper o trabalho do estrangeiro para que repetisse aquele prodígio. Com sua inalterável docilidade, o homem fez não só aquele, como vários outros jogos, com bolas e pedaços de madeira. Vários outros homens e também as mulheres tinham seguido o chefe e quedaram-se a admirar aquelas habilidades nunca imaginadas. E quando o cativo, julgando satisfeita a sua curiosidade, retomou seu trabalho no moinho, todos ficaram por ali observando e comentando o fato, e não encontrando para ele outra explicação, concluíram que era um mágico ou feiticeiro. Entretanto, o homem continuava a trabalhar com um método tão claro que, em pouco, todos o compreenderam. Durante mais ou menos meia hora dava voltas ao moinho. Depois, quando sua respiração começava a ficar arquejante, sentava-se e ficava quieto alguns minutos para recomeçar com igual ardor. Desde esse dia ninguém mais me bateu. Ao contrário, quando ele, durante as pausas, distraía as crianças, riscando figuras de bichos na terra ou ensinando-lhes outros brinquedos, não o interrompiam e até vinham também os adultos admirar o que fazia. Um dia o cativo começou a cantar. Nunca ninguém na tribo tivera sequer ideia de uma melodia. Dançavam ao som de pancadas no solo ou de gritos ritmados. O cativo começou a cantar a meia voz só para as crianças, mas depois animou-se
e sob a inspiração melódica, ergueu a voz e seu canto impressionador, dolente, vibrou por todo o aldeamento. Toda a tribo acorrera para ouvi-lo, assombrada, enlevada, e quando, tendo terminado, ele de novo encostou os ombros à trave do moinho, ergueu-se um grito geral de protesto. Afastaram-no sem brutalidade e pediram-lhe que cantasse mais. Ele tirou do cinto um pedacinho de bambu com alguns orifícios e, soprando por ele, repetiu a melodia de há pouco, com sons que pareciam saídos da garganta de um pássaro, mas eram mais doces, mais variados. Passou desde então o cativo a trabalhar em paz, detendo-se quando queria, sem que o castigassem. Ele aproveitava essa liberdade para aprender com as crianças a língua da tribo, que em pouco falou correntemente, e para riscar no solo desenhos esquisitos que pareciam uma tenda, um pássaro. Depois, tendo conseguido explicar que precisava de fazer uma coisa trabalhosa, obteve a princípio o auxílio das crianças, depois das mulheres e por fim também os de alguns homens que atendiam aos seus pedidos por curiosidade de ver o que ele estava fazendo. O cativo conseguiu assim que lhe arranjassem toros e trevés do tamanho e feitio que riscava no chão. Fez enormes arcos de bambus que cobriu de palha trançada. Colocou sobre o moinho uma armação esguia e complicada. Pôs-lhe no alto arcos de bambu e palha, pregou-os com espinhos, amarrou-os com tiras de couro e, por fim, uma noite, toda a tribo foi despertada por um ruído que lhe era conhecido, mas que, àquela hora, quando todos estavam dormindo, tomava o caráter de um milagre, o ruído do moinho em trabalho. Correram todos e viram estupefatos, impelidos pelo vento, os grandes arcos de bambus, trançados pelo cativo, moverem-se no ar, girando como as bolas impelidas por suas mãos. E ao impulso desse giro, a enorme e pesada pedra girava, moendo o trigo. Era o primeiro moinho de vento, era a primeira vitória do espírito sobre a matéria. O fauno. Era uma vez um duque, o duque de Tesea, que andava passeando com a bela Hipólita, rainha das Amazonas, por um bosque perto de Atenas, quando de repente viu debaixo dos ramos de uns loureiros cor-de-rosa que cresciam ao pé da água um jovem fauno que fazia cócegas com a ponta de um tronquinho perfumado no narizinho rosado de uma ninfa toda nua, adormecida sobre o musgo. O duque perguntou: por que será que o pequeno fauno faz aquilo ao nariz da ninfa que está a dormir tão bem? Sem dúvida nenhuma, respondeu a rainha, para que ela acorde e ele lhe possa falar de amor. A ninfa, porém, não acordava. O fauno, fazendo uma espécie de cesto com as duas mãos, encheu-as de flores do campo e deixou-as cair, como chuva perfumada, sobre os seios eretos da dríada adormecida. Ela fez um movimento com ar de indolência e fadiga e retirou dos peitos as flores silvestres. Continuou dormindo imóvel, apenas com os seios a ondular, como ondas de jaspe e botões de rosa. O pequeno fauno chorava já, pois não conseguia acordar a ninfa com o maior alarido que fizesse. O duque, compadecido do semideus menino, puxou da sua reluzente espada e com ela feriu a rocha que ao redor havia num ruído inaudito, mas a ninfa continuava imóvel como flor de lírio caída em meio da neve. É que vocês não compreendem, murmurou a rainha. E aproximando-se do duque, a rainha das Amazonas colou seus lábios aos dele longamente,
ardentemente, num beijo formidável. Ao rumor desse beijo, a ninfa despertou, enlaçou com os braços o pescoço do jovem fauno, procurou-lhe a boca, e um beijo úmido e ardente estremeceu de prazer o semideus menino e todo o bosque de Atenas. O Lago dos Noivos, lenda escandinava, de Frederick Dobritz. Ao sul de Jutland, perto da pequena cidade de Slesvig, há um lago encantador que se chama Brondesøy e que quer dizer Lago dos Noivos. Está rodeado de lindos campos e durante a primavera as suas margens cobrem-se de brancas margaridas, o que faz dizer que o lago se enfeitou com uma grinalda nupcial. Mas não foi isto que deu origem ao nome do lago, e sim uma lenda que minha avó me contou e que eu, por minha vez, vou contar. Vivia na margem setentrional do lago, em tempos muito remotos, um rico moleiro que tinha uma filha bela como o sol. Chamava-se Olga, mas na vizinhança era conhecida pelo nome de Godmoy, que significa virgem piedosa. Tão boa e caridosa era ela com os pobres. Prodigava os seus ternos cuidados até aos voadores habitantes nos céus, e nos dias de grande frio, via-se ela dirigir-se para o vizinho bosque, levando uma cestinha cheia de migalhas de pão. Viam-se então os passarinhos voltear em redor dela, gritando: "Vi-ré-ri, ré-vi-ré, estamos aqui, estamos aqui." A encantadora jovem tinha um irmão de leite chamado Vasa. Era ele um formoso rapaz, alto, forte, louro, de olhar orgulhoso e porte altivo. Era pastor e a seu cargo estavam os rebanhos do moleiro. Passeava um dia Olga sozinha, a cavalo, pelos grandes campos de seu pai, quando de repente o alazão empreendeu uma furiosa corrida e foi precipitar-se, junto com a preciosa carga, no profundo barranco que se encontrava no meio de um terreno pantanoso. Do alto de uma colina, onde estava vigiando os carneiros que pastavam, presenciou Vasa o acidente e correu pressuroso em auxílio de Olga. Banhado em suor, meteu-se sem hesitar no pântano e, graças ao seu esforço sobre-humano, conseguiu salvar a formosa donzela. Olga refez-se prontamente das consequências do acidente, mas não teve sorte igual Vasa, que, durante alguns meses, esteve entre a vida e a morte. Quis, por sua vez, a jovem salvar o seu salvador, e depois de muitos pedidos, conseguiu que lhe permitissem levar o querido enfermo para a casa do seu pai, não abandonando desde então o movimento à cabeceira da sua cama, enquanto Vasa não ficou completamente fora de perigo. Como é natural, estabeleceu-se uma grande intimidade entre os dois jovens, e quando principiou a convalescença de Vasa, viam-se ambos passear pelo campo, segurando-se pela mão, murmurando as canções que tinham aprendido na infância e apanhando flores para guarnecer a casa de Olga. Consideravam-se em seu coração como noivos, e todos na aldeia os tomavam como tal, a não ser o pai da menina, que fingia não ver nada. O moleiro comunicou um dia à sua filha que ele tinha escolhido um esposo digno da sua beleza e das suas virtudes, o filho de um poderoso viking, chefe de piratas, que residia nas ilhas de Aus. Chorando desesperadamente, Olga suplicou ao seu pai que ele desistisse desse projeto e declarou de maneira solene que não poderia amar ninguém que não fosse Vasa, a quem tinha dado livremente o seu coração e a sua palavra, e que preferia 1000 vezes morrer a casar com outro. Mas nem as lágrimas, nem os rogos, nem as ameaças puderam comover o orgulhoso moleiro, que fez espalhar ao som de trombeta que o casamento de sua filha seria celebrado no dia da festa de Odin. Quando chegou esse dia, um formoso barco saiu pela manhã da margem setentrional do lago,
dirigindo-se para a margem oposta. O casco e a armação eram de prata, e as velas e a cordagem de seda branca. Era o barco nupcial. Numerosas pombas mansas revoavam em volta dele, enquanto deslizava majestosamente sobre as ondas como um gigantesco cisne, levando os noivos e o seu numeroso séquito para o templo de Odin, onde se deviam celebrar as bodas. Olga, vestida com um lindo vestido de noiva, estava de pé na proa. De repente viu-se uma gôndola também de prata, que se aproximava do barco nupcial, na qual estava um jovem que, vestido também de noivo, remava cantando os versos de uma antiga lenda, o pastor inconsolável. Assim que a gôndola se aproximou do barco, cessou o melancólico canto, e o jovem cantor, depois de enviar com a mão um beijo à sua bem-amada, atirou-se ao lago. Os que estavam no barco e presenciaram a cena ficaram imóveis, cheios de espanto, e antes que pudessem suspeitá-lo, Olga, inclinando seu corpo para a superfície do lago, deixou-se cair na água. O pastor, nadando com todas as suas forças, depressa chegou perto dela e, apertando apaixonadamente entre seus braços a formosa jovem, desapareceram ambos sob as ondas. Desesperado por ter causado a morte da sua filha adorada, o moleiro quis pelo menos dar uma digna sepultura ao cadáver dela, e depois de tê-lo procurado em vão durante muito tempo, tentou secar o lago, mas os seus esforços e as enormes despesas que fez para o conseguir foram inúteis. Em vez de baixar, o nível das águas foi subindo cada vez mais, até o ponto de ameaçar os campos vizinhos. Durante muitos anos atribuiu-se a essas águas um poder milagroso, e ainda no começo do século X, as filhas de Odin iam ao lago para se banharem antes de casar. Às vezes, durante a noite, quando a lua espalha os seus misteriosos raios sobre a cristalina água, os viajantes que caminham pela margem do lago creem ver os dois jovens abraçados com os seus vestuários de noivos. Vão de mãos dadas, cantando melancolicamente e apanhando margaridas, mas se o viajante se aproxima, converte-se a aparição em uma tênue névoa que se afasta sobre as águas. Durante o inverno, quando o lago está gelado, fica no centro um pequeno espaço sempre líquido. É naquele lugar, dizem os pescadores, que os noivos têm a sua moradia. Os mercadores de almas, lenda irlandesa, de Amélia Sgarbi. Há muito, muito tempo, chegaram juntos à mais pobre cidade da Irlanda, dois estrangeiros que tinham ar de vir de muito longe e que não falavam bem a língua do país. Cabelos negros e sedosos escapavam de sob o seu gorro de veludo, os seus olhos brilhavam como brasa na sombra e seus amplos vestuários eram luxuosos. Na estalagem que escolheram para hospedar-se, eles viviam completamente isolados. Tentou-se penetrar no mistério que os envolvia. Os olhos andavam à espreita, as línguas tesouravam, mas em vão. Tudo o que se pôde saber, tudo o que os dois viajantes desconhecidos deixaram ver por descuido, ou permitiram que surpreendesse por astúcia, era que à noite, ao clarão de uma vela de cera, eles contavam e recontavam enormes montes de ouro que metiam em seguida dentro de umas bolsas de pele de cabra que antes de dormir tornavam a colocar no seu cofre de viagem. Um belo dia, não se contendo mais, sua hospedeira que, recebendo a conta, havia percebido algumas moedas de ouro, tomou coragem e lhes disse: "Desculpai-me, senhores negociantes, mas conforme tenho visto, até hoje não fizestes negócio algum. Este país não é o que vos convém. Aqui os porcos são pretos e magros, os camponeses tão achatados como as vossas bolsas quando vazias. Talvez que tenhais vindo não para negociar, mas para espalhar aqui as vossas boas ações.
nesse caso tereis muito o que fazer, pois o que não falta neste lugar são pessoas necessitadas. Boa hospedeira, respondeu o mais velho, cuja barbicha de azeviche prateava-se já de cabelos brancos. Nós começávamos justamente a verificar que muitas dessas pessoas não têm grande coisa para mastigar. Se apenas a senhora quiser nos ajudar a separar os pobres verdadeiros dos impostores, nós lhe abriremos de boa vontade a nossa bolsa. No dia seguinte, toda a região sabia da nova. À porta da estalagem começaram a se reunir os pobres diabos em um pequeno grupo que, pouco a pouco, foi aumentando até se tornar uma longa e larga fila de gente que se estendia até ao fim da rua. Um a um, de madrugada à noite, eles penetraram no aposento dos dois negociantes. O primeiro mendigo percebeu, com a garganta um pouco apertada pela emoção e o ar abobalhado, que eles recrutavam almas para o demônio. Ao contrário dos sargentos de armas, eles não avaliavam o cliente apenas pela sua alta estatura ou a sua boa presença, mas a sua balança secreta pesava também as almas. Os preços variavam. Para as pessoas idosas, homens ou mulheres, eles davam 30 moedas de ouro, nem um vintém mais. Um marmanjo de mais de 50 anos valia ainda 50 moedas. A mesma soma mulher da mesma idade, se lhe restasse ainda na face vestígios de beleza. Rapazes e sobretudo moças atingiam os preços os mais elevados. As mais frescas e mais puras flores não são as mais cheirosas e as mais caras? Num castelo próximo à cidade, vivia nessa época uma jovem condessa chamada Catarina, tão simples e boa para os pobres camponeses, que todos a idolatravam, pois ela era o seu anjo bom e a sua providência. Quando ela soube do monstruoso negócio dos dois traficantes, que aproveitavam da miséria dos pobres para roubar as almas que pertenciam a Deus, chamou o seu intendente e com ele travou o seguinte diálogo: Patrício, quantas moedas de ouro há em meu cofre? 100.000, senhora. E quantas joias? Eu nem sei mais o número, senhora, porém todas reunidas valem outras 100.000 moedas de ouro. E qual é o valor dos campos, dos bosques e dos castelos? O dobro, senhora, do valor das duas outras quantias. Pois bem, Patrício, venda tudo e traga-me o mais rapidamente possível a quantia que obtiver. Quero conservar apenas esta casa, a granja e a charneca contígua. 3 dias depois, Patrício já executara as ordens da condessa Catarina, e esta começara a distribuir toda a sua riqueza aos pobres, segundo as suas necessidades, que ela conhecia muito bem. Ao mesmo tempo, diminuiu a clientela dos dois mercadores, que ficaram encolhidos no canto do seu aposento sombrio, como duas aranhas impiedosas. Dentro em pouco, nenhuma só mosca veio mais prender-se na sua teia, o que não convinha ao negócio do diabo que os tinha empregado. Então eles resolveram roubar o tesouro da condessa e, subornando um dos criados do palácio, nele penetraram à meia-noite e carregaram tudo o que restava de ouro nos cofres da nobre e caridosa dama. Se Catarina tivesse feito o sinal da cruz, eles imediatamente teriam fugido. Porém, os astuciosos agentes de Lúcifer, quando penetraram no quarto da jovem condessa, amarraram seus braços ao corpo, e ela não pôde impedir a sua ruína, ou antes a perda de todo o seu povo. Seus belos olhos verdes fixaram a demoníaca ação, deixando tombar lágrimas de dor pelas pobres almas em perigo. Ela sabia que o rei das terras do oeste, por ela avisado, tinha enviado 6 navios repletos de aveia e trigo para salvar a província da fome e da morte. Mas os ventos estavam contrários, e a armada que trazia a salvação não podia alcançar a terra antes de 12 longos dias. Como evitar que até lá Satã, o insaciável, se apoderasse das boas e bravas almas irlandesas nascidas para uma outra sorte?
2 dias e 2 noites ela passou de luto, chorando e pensando em um meio de salvar o seu povo. Enfim, resolveu procurar os traficantes de almas. Sois vós? Perguntou ela, assim que foi introduzida num quarto que servia de arapuca aos 2 enviados do diabo, os compradores de almas? Sim, temos comprado ainda algumas, apesar dos vossos esforços, santa de olhos verdes. Eu vim vos propor um negócio. Nós escutamos, falai. Tenho uma alma para vender, mas Deus querendo, o seu valor é grande. Que nos importa se ela é preciosa aos olhos de nosso mestre? A alma é um diamante que vale pela sua pureza? De quem é ela? É minha. Os 2 negociantes não puderam reprimir um movimento de alegria. Suas garras se crisparam sob suas luvas de couro e os seus olhos brilharam. A alma transparente, límpida como água da fonte, da Virgem caridosa, era para eles uma aquisição sem preço. Bela dama, quanto pedis pela vossa alma? 150.000 ducados. Compramos, disseram depressa os mercadores, e estenderam a Catarina um pergaminho lacrado com cera preta. Ela assinou com a mão trêmula, e os mercadores entregaram-lhe a quantia combinada. Assim que regressou ao palácio, ela deu 150.000 ducados ao intendente, dizendo-lhe: Toma, Patrício, corre e distribui depressa aos camponeses, começando pelos mais necessitados. Com isso poderão esperar os 10 dias que faltam para que cheguem os barcos do rei das terras de oeste. Assim, nenhuma de suas almas será vendida ao demônio. Depois ela entrou no seu aposento e deu ordem para que pessoa alguma a incomodasse. Ao fim de 3 dias, vendo que a condessa não saía, os criados impressionados entraram no seu aposento e encontraram o seu corpo rijo e frio. A jovem morrera de dor. A venda dessa alma de tão pura e perfeita caridade, o Senhor anulou-a, pois ele, que sonda os reinos e as consciências, sabia que a condessa Catarina não a vendera senão para assegurar a salvação de centenas e centenas de outras almas. A lenda do Papai Noel. Essa lenda é tão antiga que era do tempo em que as árvores e os animais falavam. Foi na floresta dos séculos que viveu certa vez uma pedra, mas tão velha que antes de nascer já contava 1000 anos. Como era a mais velha de toda a floresta, vivia em harmonia com todos os habitantes dela. As fadas todas a conheciam e os bichos da floresta vinham lhe trazer novidades, porque sendo pedra ela não andava. Um dia em que a fada Bondade ia passando ao seu lado, notou que a pedra estava triste. Ela perguntou-lhe a razão daquela tristeza, e então a pedra lhe respondeu: Boa fadinha, já estou cansada de viver na terra. Transforma-me em alguma coisa que se mova e more lá nas alturas. A fada, muito perspicaz, compreendeu logo o que a pedra queria. Transformou-a em uns floquinhos frios que caía todo o fim de ano. A pedra ficou contente, porque naquele dia em diante ela passaria a chamar-se Neve, pois fora esse nome que a fada escolhera. Chegou o fim do ano e a neve começou a cair. A fada notou que ela formava aqui na terra figuras interessantes. Uma delas, a mais original, agradou tanto a fada que ela resolveu dar fala, vista, enfim, dotar essa estranha figura. Foi então que surgiu aos olhos deslumbrados da fada um velhinho muito agradável, com uma barba comprida. Todas elas se reuniram em uma festa e resolveram dar-lhe o nome bem bonito de Papai Noel. Eis porque ele só vem no fim do ano e quando neva. Lenda de Natal. Conta a lenda que há muitos e muitos anos, quando os bondosos padres jesuítas vieram para o Brasil, logo nos primeiros dias de sua chegada,
Alguns deles foram ter a uma aldeia de silvícolas, ali começando a catequese. Eles contaram aos índios como o Filho de Deus viera ao mundo e como morreu para salvar a humanidade. Os índios os ouviram atentamente, e dentre eles salientava-se o pequenino Iapi, que não se cansava de perguntar tudo a respeito do nascimento do menino Deus. Iapi não era como os demais meninos de sua tribo. Não maltratava os animais e adorava as flores. Jamais tirou um ninho de passarinho e jamais respondeu mal aos seus queridos pais, aos quais respeitava profundamente. Este menino chamou a atenção dos padres, que por ele tiveram grande admiração. Certo dia, perto do Natal, a tribo foi avisada pelo pajé, o feiticeiro, que uma grande tempestade se aproximava e iria destruir tudo e todos os que permanecessem ali. Pouco depois a aldeia estava deserta. Os jesuítas haviam partido há muito para catequizar outras tribos. Antes que a tempestade caísse, os pais do índiozinho saíram para caçar. Sozinho na sua oca, o menino esperava pelos pais que não regressariam jamais, pois foram mordidos por uma serpente. A noite se aproximava e com ela a tempestade. Iapi saiu à procura dos parentes queridos. A escuridão era tremenda. As grandes árvores pareciam gigantes movimentando-se com a fúria do vento. Oculto sob o tronco, o menino rezava, pedindo a Deus que o protegesse. Lembrou-se que o dia que se aproximava era o dia de Natal. De repente, Iapi ouviu um ruído. Uma garça muito branca voava em sua direção. Seria uma das aves a quem ele prestara auxílio? Não, ele nunca havia visto ave tão linda. Pousando sobre um pequeno monte, a ave, para espanto do índiozinho, transformou-se numa casinha branca e o seu bico tomou a forma de uma torre. A casa de Deus, exclamou Iapi, vendo diante de si uma igreja. Ali estaria abrigado da tempestade. Para lá se dirigiu. Havia um altar lindo, com luzes e flores, com a imagem da Virgem de braços abertos. O menino fez uma oração, pedindo a Deus que o levasse para junto dos seus pais. Dizem que a igrejinha mais tarde foi encontrada com a imagem da Virgem no altar, tendo nos braços um Deus menino moreno, de olhos rasgados, que mais parecia um índiozinho. O grilo do Natal, lenda polonesa. Um dia, porque viram brilhar no céu uma nova estrela, dirigiram-se os reis magos para Belém, guiados pela luz do astro, a fim de ir ali adorar o Deus menino, que vinha trazer à terra paz aos homens de boa vontade. Caminharam muitos dias e muitas noites, e, de súbito, notaram com espanto que a estrela havia desaparecido na imensidão do firmamento. Estava oculta atrás de um verde leque de palmeiras, e sem aquele luminoso guia, não sabiam mais os reis magos para onde se deviam dirigir. Ao acaso, resolveram prosseguir a jornada, pois que lá, muito longe, os esperava o Deus menino. Dias e noites sem fim avançaram ainda, ao passo lento e cadenciado dos camelos, e de repente, ante os seus olhos, transformou-se a paisagem. Estavam agora num local todo escarpado de rochedos, e onde corria um rio que tinha o nome de Dujaneque. Fazia frio, muito frio. E Melquior, Baltazar e Gaspar fizeram parar os camelos de passo cadenciado e lento, porque viram que estavam perdidos. Foi então que notaram, ao longe, em meio daquele imenso lençol branco que a neve a brincar sobre a terra desdobrara, uma luzinha a tremular. Penosamente, já cheios de fadiga, se puseram de novo a caminhar, e assim chegaram a uma choupana que se erguia isolada em meio do campo.
Apearam-se dos camelos, para a choupana se dirigiram e a porta docemente empurraram. Diante de um pequeno fogo, que bem pouco devia aquecer contra tão intenso frio, Vostek, um camponês, tocava violino a cantar a sua miséria. Num canto da chaminé, um grilozinho também cantava. Vostek parou de tocar e o grilozinho parou de cantar. Mas logo que o pobre homem soube que Jesus havia nascido, tomou o violino e 2 pãezinhos de queijo, tudo quanto possuía de alimento, a fim de oferecê-los à criança divina. E assim lá se foram os 3 magos, o camponês e o grilozinho, que alegremente recomeçaram a cantar. Então no céu reapareceu a estrela, e depois de mais alguns dias de jornada, a Belém chegaram os caminhantes. O menino Jesus comeu os pãezinhos de queijo e ouviu as suaves e plangentes melodias do violino. Ficou triste depois, quando se foram embora os 3 reis e Vostek. O grilo, porém, não se fora. Oculto entre uma das tábuas da estribaria, ali se deixou ficar, apesar do intenso frio, a fim de alegrar com seu canto o filho de Maria. E desde então, em todos os natais, à meia-noite, num estábulo, canta um grilo em memória da grande noite. Certa feita, estando o menino Jesus já grande, São José dormia após um longo dia de trabalho no seu ofício de carpinteiro. Cansada, a Virgem repousava também. Sobre a palha deitavam-se o boi e o jumento. Então de mansinho saiu o menino Jesus, guiado pelo grilo, que, num invisível violino, tocava festivas melodias. Então ele corria ao longo da planície branquinha de neve e ia, em memória de Vostek, saudar os pequenos poloneses. É por isso que à meia-noite, em todas as choupanas da Polônia, abrem-se docemente as portas, e sobre o limiar, de pé, na sua túnica cor de neve, o menino Jesus ergue o dedinho cor-de-rosa, a fim de abençoar as criancinhas polonesas em seus berços adormecidas. A Cova de Satã, lenda da Páscoa. Um fidalgo borgonhês do século XIII, no dia de Páscoa, em vez de ir à igreja, resolveu caçar. Perverso e cruel, partiu pelos campos, metendo propositadamente o cavalo pelo meio das plantações, devastando-a e matando o gado. Entrou em seguida por um bosque e, de súbito, viu que estava sendo acompanhado por 2 cavaleiros, um vestido de branco, outro de preto. O primeiro pediu-lhe que se arrependesse e fosse à igreja pedir perdão de seus pecados. O outro, zombeteiro, escarninho, incitava-o a insistir em seus erros. Foi a este que o fidalgo ouviu. Prosseguiu até a noite em sua caçada, blasfemando e devastando tudo. Quando a noite caiu, o cavaleiro branco afastou-se, abriu as asas e voltou ao céu. O fidalgo ímpio reconheceu nele então um anjo da guarda que o abandonava para sempre. Estremeceu, vendo que o cavaleiro negro era o demônio e que, batendo com as patas do seu cavalo no solo, fê-lo abrir-se. Formou-se desse modo o precipício no qual desapareceu, levando o pecador impenitente. Para ler esse livro, acesse www.poeteiro.com